E aí galera, estou de volta para apresentar o meu terceiro vídeo, que na verdade deveria ser o primeiro, e esse vídeo tem como finalidade ajudar essas pessoas que estão aí batalhando para passar no Enem e cujo problema maior é a matemática. Então esse vídeo ele foi desenvolvido exclusivamente para mostrar que o segredo, a chave do castelo para entender a matemática é os números. Então, é o princípio, é a pedra filosofal, é o ouro para você começar a navegar nesse mundo espetacular que é o mundo da matemática. Porque a matemática, além de ciência, ela é arte e é uma ferramenta para resolver todos os problemas. Então aqui nós temos o software, depois você vai entrar lá no meu blog e vai conhecer. Inicialmente nós temos aqui o design dos conjuntos. Você vai, quando chegar no blog, você vai lá no menu iniciar, vai clicar para você começar a conhecer o blog. Um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Leonardo Euler, ele era um apaixonado pelo conjunto dos números naturais. Os números não representam só aquela coisa fria. O número tem a ver com a história da própria raça humana. Vamos começar. Então, iniciar. Aqui temos a regra de utilização. Você vai avançar. Temos um pouquinho de leitura para você ir conhecendo. Então tem o pensamento do físico Ernest Mach, que ele diz que a arte de contar é o que faz você se diferenciar na matemática. Ou seja, a matemática pode ser definida como a arte de contar. Não existe problema em toda a matemática que não possa ser resolvida diretamente pela contagem. Avançando, nós temos aqui como eles se combinam, como os números se combinam. Então os números são símbolos criados pelo homem para representarem quantidade de coisas que enxergamos e não enxergamos. E aí você pergunta, como assim? Como não enxergamos? Ora, se você vai lá para a química, você tem lá os números, né, de Avogadro, tem outros números que a gente não enxerga, tem os números atômicos. Então os números é para isso, é para eles vão dar forma, eles vão permitir que a gente tenha controle sobre as coisas, sobre o mundo real. Vamos avançar um pouco. Aqui eu vou pular porque você vai ter que ir lá para o software, tem um pouco de leitura. Aqui nós temos o pensamento de Platão, que ele resume da seguinte forma: os números governam o mundo. E olhe só, ele vivia naquela época. Imagine hoje se ele estivesse convivendo com a informática, porque a base da informática são os números. Então, como poderemos utilizá-los segundo os nossos interesses? Aí aqui eu vou pular um pouquinho e vem aqui entendendo o processo de contar e medir. Medir é comparar algo que conhecemos com algo que queremos conhecer. Então a gente vive num mundo de total incerteza e aí a gente precisa conhecer o desconhecido. Como é que a gente vai conhecer isso? Através de algo conhecido. Esse algo é um padrão que a gente cria. Então os números é um padrão que nos permite mapear a realidade. Medir versus comparar é igual a contar. Medimos e contamos dinheiro, distâncias, localização, variação, comprimentos, coisas, pesos, área, volume, tempo, inteligência, ângulo, força, energia, trabalho, potência, temperatura, luz, sol, eletricidade. Medimos nosso rendimento na escola, no trabalho e contamos até nosso tempo de vida na Terra. Ufa! Sempre estamos a contar alguma coisa. Feliz aniversário, hein? A matemática é uma maneira de pensar, usada para resolver todos os tipos de problemas, nas ciências, no governo, na indústria e os seus. Como assim? Vamos lá. Então a chave para o entendimento da matemática são os números. Esse é o primeiro conjunto de números conhecido pelo homem, o mais primitivo, é aquele que permitia a contagem direta. Era assim que o caçador ele saía para caçar e quando ele voltava ele analisava quantos bois estava faltando ou se estava a quantidade igual. Era através dos números naturais, a contagem direta. Pronto, aqui você tem a leitura, você vai lá no blog, entra e faz. Eu quero ser sucinto, eu só estou apresentando.
E aí você vai ter uma segunda situação. Será que os números naturais é suficiente para explicar tudo à nossa volta? Não. Então vai surgir uma nova problemática. De repente surge a necessidade de um você subtrair 2. E aí vem aquele questionamento da criança, porque a criança é algo fantástico, maravilhoso, porque a criança ela não entende como é que de um pode tirar 2. E na verdade isso não acontece. O que acontece a gente vai ver agora. A gente vai ver que foi criado o conjunto dos números negativos e esse conjunto permite que a gente se localize. Então você vai ter o ponto central, que é o zero, e se você anda para a direita você tem os números positivos, se você anda para a esquerda você tem um número negativo. Então agora, dentro dessa nova possibilidade, você pode fazer a operação de 1 menos 2, porque agora você vai pensar, estou no ponto 1, e se eu ando para a esquerda 2, eu caio exatamente no ponto menos 1, que é o 1 situado ao lado esquerdo do zero. Vamos avante. E aí, com a criação dos números negativos, nós temos um novo conjunto que engloba o primeiro. É fantástico, é uma visão maravilhosa. E seguindo em frente, vai surgir uma nova problemática. A vida é assim, sempre estão surgindo os problemas novos. Como é que a gente pode fazer para dividir uma maçã entre 5 amigos, 5 colegas? Como Isaac Newton pensaria? Bom, aí é que a gente vai ver agora. Aí é o surgimento dos números fracionários. E que ele é conhecido como os números racionais. Lá você faz a leitura, porque eu não quero perder muito tempo aqui. E aí a gente tem um novo conjunto englobando os dois anteriores, porque a matemática é assim, é um somatório. E quando não for possível determinar o valor exato da contagem, o que será que acontece? A gente não pode conviver com essa incerteza. E aí vai ser criado um novo conjunto. É o conjunto dos números irracionais. São números que têm uma particularidade, são números estranhos aparentemente, mas lindos por outro lado, porque é algo maravilhoso, é algo que realmente existe. Nem sempre a gente tem controle das coisas, nem sempre conseguimos medir. Então surge a ideia dos números irracionais. E aí nós temos agora, para visualizar de uma forma mais geométrica, nós temos de um lado os conjuntos naturais, os conjuntos dos números negativo e os fracionários, e do outro nós temos os números irracionais. Eles não vão estar um dentro do outro, eles são separados, porque, como eu disse, o irracional é uma particularidade e uma particularidade muito bonita. Então vamos para frente. Para poder resolver essa situação, é criado um novo conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números reais, que ele vai ser a união dos irracionais com os outros. Agora, se você observar atentamente, dentro dos reais, eu coloquei pontos. Por que pontos? Porque, na verdade, esses pontos vão ser associados a números, o que vai possibilitar um grande avanço lá na frente para a ciência, porque a partir do momento que os números são associados aos pontos, vai ser criada a noção do plano cartesiano. E aí nós temos um dos softwares que eu desenvolvi, provavelmente hoje à noite estará indo para o ar. Aqui nós temos, a partir da ideia dos números, o surgimento da de geometria analítica, que é o plano cartesiano, onde a gente vai ter o domínio de cada ponto do espaço, do plano. Em breve, um curso de geometria que eu já estou planejando futuramente para colocar aí no meu blog. Valeu, obrigado. Aqui uma dedicatória às pessoas que me incentivaram, pessoas que participaram, e boa sorte, valeu, até breve. Fui.